Yaramar. Quando estiver valendo, você fala, Boa Douglas. noite. Todos me ouvem? Sim, Sim, sim. Tem? sim. Vocês do YouTube estão me ouvindo? Boa noite. Por enquanto, 4 espectadores. Boa noite. Vocês me ouvem do YouTube? Alô, boa noite. Vocês me ouvem? Prontinho, doutora. Tudo bem, doutora Juliane? Estamos online. Boa A palavra noite. é sua, Obrigada, doutora. obrigada, Douglas. Muito obrigada pelo apoio. Seu apoio aqui, o apoio da ESA também. Quero dar boa noite às minhas colegas que estão aqui. Quem está no YouTube também. Vou nominá-las, doutora Rayane, doutora Cirlei. Obrigado por estarem aqui conosco. Vir compartilhar com a gente um pouquinho do tempo de vocês e do conhecimento. A nossa diretoria também, doutora Tatiane, Cíntia, doutora Yaramar. É sempre um prazer, saudades, viu? A gente precisa se encontrar. Nós vamos nos encontrar, né? Dia 15 estaremos juntas. E então, hoje é um dia que nós vamos falar sobre a economia do cuidado. É uma pauta dos 21 dias, dos 21 dias, eu sempre esqueço a palavra, De 21 dias. ativismo? Ativismo, isso. Os 21 dias de ativismo contra a violência. Então, não, hoje é dia 6, mas hoje é o 15º, décimo É sexto dia. Então, é 16º. 16º dia, que é o dia aqui da nossa seccional aqui de Goiás, da CMA de Goiás, falar sobre esse tema. E eu escolhi falar sobre a economia do cuidado, porque quando a gente sempre fala de violência, todo mundo já pensa logo na violência física, na violência sexual, né? E nós, quando falamos de violência de gênero, a gente precisa ampliar essa discussão, até mesmo para nós, profissionais, entendermos, conseguir trazer a realidade dessas mulheres, porque não adianta a gente ter a lei mais moderna do mundo se a gente não consegue colocar no papel as vivências das mulheres fora dessa violência, é, essa violência que é escancarada, né? Que é a violência de gênero que a gente vive. Então, uma coisa que eu tenho muito comigo é uma pessoa que ela vive em subordinação financeira, ela tá disponível para qualquer tipo de violência. E a economia do cuidado, ela empurra as mulheres para essa dependência financeira, e isso gera consequências na vida familiar, na vida previdenciária, que até eu ouço falar pouco das consequências previdenciárias da economia do cuidado, por isso que eu fiz tanta questão da doutora Rayane estar aqui com a gente, uma previdenciarista, trabalha com aposentadoria rural, e a gente entende muito, né, Rayane, como no previdenciário as consequências são difíceis, a violação dos direitos humanos, nesse momento de vulnerabilidade, que é de doença, de velhice, então é muita, muita coisa. Então eu vou passar a palavra para vocês, vou dar agora a palavra para a minha diretoria, dar o seu boa noite, e aí a gente segue. Vou lá para o YouTube para acompanhar quem tá acompanhando por lá, tá bom? Então, muito obrigada e vamos lá. Yara, se você quiser dar o seu boa noite, depois, sucessivamente, aí para vocês. Boa noite a todas e a todos.
Quero agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como sempre, são pautas das quais a gente realmente consegue ir longe quando nós estamos juntas, né? Agradecer pela oportunidade da doutora Rayane estar aqui conosco, ter aceitado o convite, a doutora Cirlei, muito obrigada, são pessoas queridíssimas e eu tenho certeza que elas vão acrescentar muito para todas nós. Passando a palavra agora, então, tá, doutora Tatiane, nossa vice do interior. Tati, Agora, estão me ouvindo agora? agora Boa sim. noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui. É um prazer estar aqui com vocês e poder colaborar, falando um pouquinho da violência, também uma certa forma de violência doméstica e um trabalho que não é visto, um trabalho que não é valorizado. Muitas mulheres ainda não entendeu que o ativo mais precioso que temos é o tempo. Então, elas acabam desperdiçando esse tempo, cuidando excessivamente da casa, sem colocar valor ao seu trabalho. E nós sabemos como é difícil valorizar isso, né? Valorar isso, valorar o nosso tempo. Passa agora para a doutora Cíntia. Olá, boa noite a todas, todos também que estão acompanhando a gente. Eu gostaria de agradecer imensamente as palestrantes que estão aqui hoje para nos trazer mais clareza, né, e compartilhar esse conhecimento a respeito desse assunto que é um assunto tão importante. Essa situação da economia, do tempo, também do trabalho excessivo da mulher, para nós é muito complicado, porque nós, mulheres empreendedoras, advogadas, além disso, a gente realiza também aquele trabalho invisível, que é o trabalho de chegar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, organizar para que, porque no momento que nós estamos ali cuidando, a casa está andando, a vida dos filhos está andando. E eu já escutei uma vez falarem que o cuidar não é um destino feminino, mas é uma necessidade humana. Só que a gente coloca tudo isso nas costas da mulher. Então, assim, a mulher cuida e ela nunca é reconhecida. E para existir esse equilíbrio, é preciso que esse trabalho seja valorado, que esse trabalho seja compartilhado, que esse trabalho seja reconhecido. Porque a gente enfrenta muito aquela situação das mulheres que abdicaram do empreendedorismo, do seu trabalho profissional para ficar em casa. E é inúmeras vezes que a gente escuta isso de outras mulheres. Ah, mas você é só dona de casa? Você só fica em casa? A gente sabe o tanto que o trabalho da mulher em casa é um trabalho cansativo, estressante e muito invisível. E a gente muitas vezes não é valorizada por tanto, né? Então, assim, a nossa Comissão da Mulher Advogada também esse ano fez trabalhos incríveis nesse sentido. É uma coisa que eu me orgulho muito de falar da nossa comissão é o que nós trouxemos para nós, que foi a monitora. Que muitas mulheres, mães, só podem ir nas nossas reuniões ordinárias porque nós temos a monitora lá. Inclusive, eu sou uma delas. Eu vou e levo minha filha, porque muitas vezes eu não tenho com quem deixá-la. Muitas vezes meu marido está viajando, a minha sogra não pode me amparar, porque uma rede de apoio também é fundamental. Então, nós temos a nossa monitora que já nos auxilia nisso. Então, é ali mais uma coisa que a mulher, até para ela chegar, conseguir ir nessa situação, ela precisa de um amparo, mas ninguém vê isso. Então, assim, vamos juntas. Eu sempre falo que nós, mulheres unidas, nós temos voz. Nós conseguimos o impossível. E assim, é um trabalho árduo ainda da comissão, nós nos fazermos ser reconhecidas. Tá? Então, boa noite a todos. Agradeço muito todos estarem aqui e vamos juntos porque essa luta é árdua e ela é diária. Isso aí, meninas. Vocês já se apresentaram, né? Juliana já comentou aqui também sobre a minha participação. Eu sou advogada previdenciarista e gostei muito do início da fala de vocês aí, que é justamente isso, né? A gente tem que trabalhar dentro da nossa própria casa, né? Dentro da UAB, justamente isso, né? Que acaba que muitas mulheres, né? Com cuidado dos filhos, né? Muitas advogadas com esse cuidado dos filhos, às vezes ficam impedidas de participarem, né? Ativamente aí de várias, né? Trabalhos dentro da ordem, e isso faz muita diferença, principalmente para fortalecer, né, as vozes das mulheres, né?
E até mesmo, eu até inicio que a minha fala, até falei para a doutora Cirlei aqui antes, né? Vamos fazer um bate-papo aqui que é muito importante. Eu acho que todo mundo tem um pouco de alguma vivência, né? De algum cliente, para a gente refletir um pouco, que hoje é mais uma reflexão, né? Do que a gente pode estar fortalecendo aí as vozes, né? Das mulheres. E em todas as áreas, né? A gente vê que em todas as áreas que a gente trabalha, tem esse trabalho, eu falo que em todos os lugares, né? Todo mundo sabe que existe o trabalho do cuidado feito pelas mulheres, mas é aquele trabalho que move realmente a sociedade, né? Que sustenta as famílias, mas que chega na hora que precisa, né? Na hora de você, né, verificar o mercado de trabalho, de você se valorizar na questão até de dependência financeira aí na hora de um divórcio, né? Nas relações trabalhistas, em todos nestes momentos a gente vê aí o como somos invisíveis, né? E da minha área aqui, né? Eu trabalho na área previdenciária e atuo, né? Muito com trabalhadoras rurais, até o dia que a doutora Juliana me convidou para participar aqui deste evento da CMA, foi até o que eu estava falando, né? Eu estava até palestrando sobre isso, porque eu acho que a gente precisa realmente difundir mais algumas questões, né? Falar mais sobre isso, principalmente porque isso prejudica diretamente as mulheres. Inclusive na área previdenciária, nós tivemos a reforma previdenciária em 2019 e nós não tivemos, né, mudanças na aposentadoria do homem, em questão de idade, né? O homem continuou com seus 65 anos na hora de aposentar. E, infelizmente, a mulher, nós tivemos aí, né, uma alteração e ganhamos aí mais 2 anos, né, de tempo para poder correr atrás e, né, esperar aquele tal momento, né, aquela hora tão esperada por todas as mulheres aí, né, de quando contribuem, né, quando está no mercado de trabalho, que é a aposentadoria. Então, assim, nós tivemos esse ponto que eu gosto sempre de chamar para a gente começar a observar isso, né? Que é um trabalho, né? O trabalho da mulher é um trabalho invisível. A gente sabe que nós não fazemos somente uma jornada, nós temos aí a jornada dupla, tripla, quinta, né? São várias jornadas e, e chega lá nessas horas de ganhar mais direitos, né? Ganhar mais espaços, a gente acaba sendo praticamente podados aí pelo machismo, pela maioria, né, homem que está hoje representando aí as casas legislativas, e isso eu já olho com uma profunda tristeza, porque, né, eu vejo que futuramente nós teremos mais reformas e eu ainda acredito mais a fundo que se a gente não começar a falar mais sobre isso, discutir mais sobre isso, e teremos novamente uma alteração aí em questão de idade para as mulheres, infelizmente, porque hoje o nosso poder legislativo aí não olha com estes olhos, né, que a mulher faz outras jornadas de trabalho, e então ele quer igualar as mulheres em relação à idade do homem, então isso prejudica muito. Então eu gosto sempre de iniciar falando um pouco sobre isso, que a gente tem que começar a divulgar mais isso, né, a fortalecer mais as mulheres, né, para que naquele momento de discussão sobre essas questões que estão, né, que a gente tem que ficar observando no Congresso Nacional, não prejudique tanto nós mulheres, né? Então, e isso é quando a gente está neste mercado, né? A gente no mercado, assim, que eu falo que às vezes eu falo por nós, né, que estamos estudando, que estamos no mercado de trabalho, que estamos, né, querendo ou não, um pouco mais à frente da maioria em si da sociedade, quando eu digo no poder do conhecimento, né? Que a gente consegue ainda ter esse acesso, identificar estes pequenos problemas que estão a caminho. Mas, gente, a minha atuação aqui, né, no trabalho rural, principalmente, é onde que eu mais vejo, né, esse trabalho invisível das mulheres, né? Aquela trabalhadora rural que viveu a vida inteira ali ajudando, né, o seu esposo, criando seus filhos e ao mesmo tempo, né, levando para a zona rural,
tendo que praticamente dar mamar ali debaixo de um pé de café. A gente escuta muito esses relatos. Inclusive, esses dias eu estava participando, não, estava ajudando até meu pai na zona rural também, que ele me pediu ajuda. Eu até estava falando sobre isso o dia que eu fui para o congresso lá, falando sobre trabalho rural das mulheres. E meu pai tinha também pedido uma ajuda no para poder ajudar ele a vacinar os bezerros, a curar os bezerros, né? Que verificar ali se tinha alguma coisa nos bezerros que tinha nascido lá para poder curar. E eu falei, bezerro, né, gente, é muito fácil. Eu vou lá ajudar. Aí eu fui ajudar, gente do céu, que trabalho pesado. Eu saí de lá, assim, muito mole. E olha que eu digo sempre que eu, né, eu tenho uma força, né, que a gente acaba pegando peso em questão de esportes, mas assim, foi muito complexo esse meu ajudar. Imagina aquelas pessoas, que as mulheres que estão ali lidando com aquilo todos os dias, porque eu participei de uma audiência, né, de uma cliente minha, e ela até falou assim, ela e as testemunhas dela estavam comentando que elas tinham visto, né, eu postando lá nas redes sociais sobre este fato, né, que eu estava ajudando o meu pai a segurar lá, a curar os bezerros, e elas até me relataram, falei assim, eu passei a vida inteira fazendo isso, né? Então, assim, é um trabalho comum, né, das mulheres, e é necessário. Então, assim, eu quero até buscar isso para cá, das experiências que eu vejo, né, que eu tenho, que tem muito esforço físico, né? A mulher está ali lidando diariamente, ela não está lidando só, né? A mulher da zona rural, a trabalhadora rural, lavradora, às vezes a gente chega nas audiências, os juízes, eles acham que elas estão ali apenas como dona de casa, do lar, que ela vai sentar ali, né? Isso até inclui também as domésticas, né? Essas mulheres que têm esse trabalho mais de cuidado do lar, que ela vai sentar ali no sofá e ficar com os pés para cima, né? Até o dia todo assistindo, vale a pena ver de novo. E não é bem isso, né? A gente vê que não é isso que acontece na rotina das mulheres, né? Tanto as que fazem esse trabalho do lar e também essas lavradoras, que às vezes elas estão ali fazendo o trabalho do lar e a maioria das vezes, né, também cuidando de uma lavoura, cuidando né, da criação do gado, da criação de galinha, né, de hortas. Elas também estão fazendo serviços pesados e mesmo assim chegam em casa, elas têm que dar conta de tudo, né? Muitas delas acordam 4 horas da manhã já para deixar preparado o almoço, já deixa os lanches preparados para as crianças, né? E às vezes até deixa essas crianças sozinhas, que a gente passou por isso, né? Eu fui criada na zona rural, eu passei por isso. Minha mãe deixava, né? Infelizmente não tinha outra opção. Minha mãe deixava a gente, às vezes até sozinha mesmo em casa, um irmão cuidando do outro, para poder, né, trabalhar ali na zona rural, para poder ajudar com gado ali. Então é um trabalho profundo que, na hora da valorização, na hora de chegar lá na audiência, o juiz vai falar assim: não, mas isso não é trabalho, não, né? E até para a gente conscientizar as trabalhadoras é difícil, porque às vezes, né, igual vocês iniciaram falando aqui, aquela mulher que trabalha no lar, ela não se sente fazendo parte daquele contexto de ajuda, como diz, remuneratória, né, dentro de casa. E a gente não tem, né? A gente não vê isso. Já escutei várias mulheres falando isso. Ah, mas eu optei por cuidar dos filhos. Falei, gente, cuidar dos filhos, né? Também é um trabalho. E para mim, é um dos trabalhos mais importantes que tem, né? Se a gente tem a opção, né, de poder sair do mercado de trabalho e cuidar dos filhos, é um trabalho, é um cuidado muito maior, para mim, muito mais valoroso do que estar no mercado de trabalho. E as mulheres que fazem esse tipo de trabalho, que estão aí na zona rural, né, que tem esses trabalhos mais, digamos assim, né, desvalorizados para a sociedade, elas se sentem que elas não fazem, né, como diz, parte da sociedade em questões de parte do lar, né, como uma pessoa que contribui para o lar. E isso é muito delicado, e a gente tem que começar a trabalhar mais sobre isso. Eu escuto muito
lá no escritório também, essas lavradoras, às vezes, né, elas estão na idade próxima é, a aposentar, ou então elas estão, né, às vezes, trabalhando na zona rural, chego para conversar, elas falam, não, mas eu só ajudo, eu não trabalho, não. Eu falei assim, mas a senhora faz o quê? Ah, eu vou para a lavoura, eu cato pimenta, eu faço polvilho, né? Eu descasco mandioca, fico fazendo polvilho. Eu falei, não, mas isso é um trabalho valoroso e pesado, porque pensa se a senhora não ajudasse nisso. Pense só, se, né, se o seu esposo não pudesse contar com a senhora também para auxiliar, tanto na zona rural como dentro de casa, como ele iria viver? Então, a senhora, né, faz esse trabalho, a senhora tem que ser considerada também como uma trabalhadora rural e, né, e fomentar isso, né? A senhora está trabalhando. Quando a senhora for fazer qualquer documentação, preencher qualquer documentação, fazer qualquer registro escolar dos filhos, né, certidão de nascimento. A senhora tem que colocar a sua profissão lá como trabalhadora rural. A senhora não é só do lar. Então, eu vejo que é muito difícil até a gente convencê-las, né, que realmente o trabalho delas, né, a vida delas é como se fosse, né, remuneratório ali para aquele lar. Elas não entendem, elas não têm como dizer, essa noção. Então, eu gosto muito de estar sempre falando sobre isso com os meus, né, com as minhas clientes e tenho trazido muito isso também como pautas das minhas palestras, porque a gente tem que fortalecer mais, principalmente fortalecer o nosso judiciário, no meu caso aqui, previdenciário. Porque a gente já chega com a carga muito negativa lá para essas mulheres, gente. Antigamente, o CPF das mulheres era vinculado aos maridos. Então, assim, dentro do INSS, elas não tinham tempo nenhum de contribuição. Elas não tinham nem CPF, elas não tinham, né, nem nada, nada, nada. Então, você chega, às vezes você está conversando com ela e fala assim, não, mas meu meu esposo contribuía, eu vou aposentar com o dele. Então a gente escuta muito isso ainda. Então isso aí é uma desvalorização mesmo, assim, das mulheres, né? Torná-las invisíveis, e principalmente sobre isso, né? Pensar que antigamente nós tínhamos um CPF só, tanto para o homem como a mulher, para esses registros né, do INSS, e quando teve essa separação, todas as contribuições ficou especificamente para os homens, né? Não, nem se passou pela cabeça em poder ali, dividir as contribuições, nem se passa pela cabeça isto. Então a gente vê muito essa questão. Eu acho que esse trabalho invisível a gente sente ele muito aqui no direito previdenciário. Também quando uma trabalhadora, ou aliás, né, uma dolar que a gente chama, né, uma cuidadora de casa, ela paga até contribuição para o INSS, né? E chega lá na hora de requerer um benefício por incapacidade, muitas vezes, né? Requerer uma aposentadoria por incapacidade, ela não vai conseguir, porque o perito vai falar para ela assim, simplesmente que o trabalho de casa não está afetando ali o problema de saúde dela, gente. Então, a gente tem que começar a demonstrar, né, que às vezes, né, o trabalho de casa é um trabalho rotineiro. Nós, mulheres, sabemos muito bem como é difícil. Fica um dia sem, né, sem lavar uma vasilha para ver o que que vira. Uma semana sem lavar roupa, não tem a mínima possibilidade da gente não organizar a casa em si todos os dias. Não tem como a gente não valorizar esse trabalho. Aí chega lá na hora do perito, lá na hora da perícia, o perito simplesmente olha para aquela, né, situação, ah, você é dolar? Não, você não tem capacidade. E ele não verifica a fundo se qual o trabalho que ela executa dentro de casa, se ela tem rede de apoio, né? Se ela tem os filhos, quais as idades dos filhos, se o que que ela faz, qual o problema de saúde dela, é coluna, ela tá carregando peso, ela tá carregando criança, ela tá carregando balde, ela tá ficando muito tempo varrendo o chão. Então, tudo isso é demonstrar, né? Ele está demonstrando que ele não se importa com o trabalho da mulher, né? Principalmente dessa mulher do lar. Então a gente vê muito isso durante essas perícias que de mulheres, né, que estão aí contribuindo para o INSS, que às vezes precisam de um benefício porque não está conseguindo estar entrevada. Eu vejo
esses dias mesmo eu vi até uma situação que me deixou assim muito triste até então, porque até de uma empregada doméstica, ela está com problema seríssimo na coluna e vem fazendo tratamento aí tem tanto tempo com o médico. Eu até falei, passei o laudo para ela, um relatório do que o médico poderia colocar no laudo, né, conforme o CRM, para ela buscar um benefício previdenciário que ela não conseguia. Ela precisava se afastar do trabalho, porque ela estava com muito problema na coluna e ela não tinha nenhum atestado médico. E ele simplesmente deu um laudo lá, sem colocar nem, tipo assim, não afastou ela nem um dia do trabalho. Ela falou assim: não, vai em outro médico e ele te passa a incapacidade, sendo que ele era um ortopedista e ela estava com problema na coluna. Então, assim, isso a gente vê uma discriminação pelo trabalho dela, porque ela é uma trabalhadora doméstica. Às vezes as pessoas acham, igual, né, esses juízes, esses médicos, querendo ou não, a gente sabe que está numa classe elevada, num nível elevado, que com certeza as mulheres têm empregadas domésticas, né, para ajudá-las. Então, eles não olham a mulher do lar, né, e às vezes as mulheres estão dentro de casa, não estão no mercado de trabalho. Às vezes eles não olham elas como, né, em si, eles enxergam dessas trabalhadoras aí, dessas donas de casa, dessas do lar, como se fosse a esposa deles, né, gente? A mãe deles, que foram criadas aí com, né, como empregada, e não tem essa visão de achar que, ah, não, elas estão ali carregando peso, agachando, limpando vidros, estão ali todos os dias nesse trabalho rotineiro e dolorido e sofrido, né? E muitas vezes sai da casa, né? Sai da casa do trabalho, vai para sua própria casa também arrumar a sua própria casa, cuidar do esposo, cuidar dos filhos. Então, vocês estão vendo que aqui no direito previdenciário a gente vê assim, é toda hora, muitas situações que a gente tem que começar realmente a divulgar, a trabalhar isso dentro das perícias, dentro dos processos, né? Começar a levar mais a realidade dessas do lar, dessas domésticas, dessas trabalhadoras rurais que fazem esse trabalho, que eu falo assim que é um trabalho que eu até estava olhando o percentual aqui, ó, de um estudo que eu estava fazendo esses dias para trás, que se esse trabalho como diz, da doméstica, da trabalhadora rural e ainda mais, né, o trabalho da do lar fosse remunerado, ele equivaleria a 11% do PIB nacional, um valor 3 vezes maior que a do agronegócio. Então, assim, o trabalho, lá nessa pesquisa ainda fala assim que essa economia do cuidado, ela representaria a quinta maior economia do mundo. Então, assim, se fosse remunerado o trabalho que a gente faz com os pais, né, com os filhos, com o esposo da gente, a gente estaria na quinta maior economia do mundo, né, se a gente fosse receber por esse trabalho. E a gente sabe que não é bem assim. A gente pode até falar, eu falo até em causa própria, esse último ano mesmo eu tive um problema familiar, né, de saúde na família, e às vezes eu fico reparando, a gente fica calado e reparando, né? Qual dia, né? Eu tenho dois irmãos, por mais que eu sei que eu posso contar com eles, com o apoio deles em si, mas eu fico pensando, qual foi o dia que eles pararam o serviço deles para poder ir, né, acompanhar minha mãe em qualquer fase do tratamento dela, né? E sendo que eu tive que fazer isso praticamente, né, nesse último mês, 2 vezes na semana. E assim, às vezes, e teve até um certo momento no início, né, do tratamento da minha mãe, que eu fiquei até uns 15 dias direto aí cuidando dela, né, que a gente vê isso, né, vai vendo isso, esse cuidado com os pais que a gente tem também. É, né, que eu falei, que meus irmãos falavam, né, vamos ter que pagar alguém também para ajudar a arrumar a casa, essas coisas. Aí meus irmãos veio trazer a fatura para mim. Gente, sério, apesar de eu ter ficado 15 dias com a minha mãe, cuidando dela, cuidando da alimentação dela, eles vieram trazer, como se diz, essa fatura para mim. Eu até olhei assim e falei, não, tudo bem, eu pago sozinha, mas aí vocês cuidam da minha mãe, vocês levam ela pro médico, pro hospital.
Aí eles até não comentaram mais nada sobre isso, né? Então, assim, olha para vocês verem, né? Eu falo que às vezes a gente está num ponto né, mais de conhecimento, mas assim, a gente sente isso, né? Se a gente for parar para pensar, a gente sente isso todos os momentos, todas as horas. Aí nesse momento eu até parei para refletir, né? Falei assim, nossa, né? Até então, falei assim, eles não viram momento algum, né, que eu estou deixando o meu trabalho para poder cuidar, né, que, como se diz, o meu trabalho em si, ninguém vai me pagar por ele, né, e eu tenho que fazer esse cuidado todo. Então, assim, a sociedade, eu falo que realmente ela é injusta, e eles, né, não, e a gente trabalhar, a gente tem que começar a trabalhar isso realmente com as mulheres. E é o que vocês iniciaram falando aí, ó. A gente vê muito hoje em dia as mulheres chegando e falando, não, mas aquela mulher só é dona de casa, né? Só é do lar. Não é só isso. A gente tem que valorizar o trabalho das mulheres, né? Quando alguém fala isso para mim, por mais que eu tenha até citado o exemplo aqui de um juiz, né? Que tem mães, às vezes, e mulheres do lar, essas mulheres também cuidam dos filhos, né? Tem o trabalho delas que eles também não valorizam, eles também não enxergam isso. Então, a gente tem que fortalecer realmente, eu falo até esse discurso mesmo, e demonstrar mais isso, né, gente? Que nós, mulheres, né, temos esse cuidado com a família, cuidado com os filhos, com o esposo, com os pais, e que é realmente isso, a gente sai do mercado de trabalho para criar os filhos, aí quando os filhos conseguem caminhar sozinhos, a gente começa, né, voltar para o mercado de trabalho, aí vem os pais, a gente tem que dar uma pausa de novo, e isso vai se repetindo, e quanto mais a gente conversa com outras mulheres, a gente vê mais isso acontecendo, e que, né, eu sei que isso não aconteceu só comigo, acontece com muitas outras mulheres, eu escuto muito minhas clientes falar sobre isso, né? Dos trabalhos que elas fazem, né? E chega na hora de aposentar, de requerer um benefício, não conseguem. Então, a gente tem que começar a fortalecer mais esse discurso para todo mundo, né? E é isto, né? A comissão vem fazendo bom trabalho aí, principalmente com essas palestras, divulgando isso, que a gente vê que as pessoas não têm muita noção. Às vezes eu começo a falar sobre o protocolo aqui de perspectiva de gênero aplicado dentro de um processo, as pessoas falam, nossa, nem sabia que tinha, não tinha conhecimento, né? Então a gente fala dessa economia do cuidado, desse trabalho invisível. A maioria da população não sabe, não tem noção do que é, e a maioria da população faz, né? Faz esse trabalho invisível, tem essa economia do cuidado. Então a gente tem que começar a levar isso mais, né? Aprender como se diz, no meu caso aqui, a gente tem que demonstrar para a Previdência, né, brasileira, que ainda não aprendeu o que é isso, né, o que é o trabalho invisível, a enxergar isso. Então, essa é a reflexão que eu trago aqui hoje, né? Também estou aberta aqui, gente, né, a discussões. Eu falei para a gente fazer um bate-papo aqui e eu acabo que eu, né, cheguei já falando, porque quando eu começo a falar sobre eu falo que em defesa das mulheres, eu gosto de realmente. Eu gosto dessa pauta, eu gosto desse assunto. Aí eu me solto aqui, né? Aproveito o espaço para me soltar aqui. Mas fico feliz pelo convite. Vou continuar por aqui para a gente, né, debater mais um pouco e escutar mais as nossas colegas advogadas aí também, trazer um pouco mais de reflexão para a gente. Obrigada, doutora Rayane. Obrigada pelas palavras. Realmente, o quão importante é repassar isso para a população, né? É por isso que é importante contratar um advogado especialista, porque olha a sensibilidade que um advogado previdenciarista tem. Olha o cuidado da senhora passar essas informações para a sua cliente e a sua cliente transmitir isso para o médico, né? Então, assim, são detalhes importantes que um especialista vai trazer. E, de fato, a população, tanto a população rural quanto a urbana, né, ela tem as suas características das quais vai procurar. E olha esse detalhe, e a mulher sempre ficando numa desigualdade desestrutural, né? Eu até estava aqui anotando,
porque até, eu não sei se todos sabem, eu faço o mestrado na UFG nesse sentido de, de direitos humanos, mas a minha dissertação ela é trabalhada na invisibilidade e a vulnerabilidade dessa mulher na agricultura familiar, né? E Nossa, aí legal. você vai falando assim, meu Deus, olha quanto vem lá de trás essa questão histórica, né? Que é de fato uma questão histórica da invisibilidade da mulher. Então, até eu coloquei aqui que aí, nesse caso, ainda as mulheres, principalmente da agricultura familiar, elas continuam sendo silenciadas no sistema jurídico. Infelizmente, em comparação das mulheres urbanas, elas estão em pé de desigualdade. Então, é isso que, por isso que eu sempre falo que juntas a gente vai longe, porque de fato se a gente não olhar questão por questão e fazer essa política chegar aos maiores, né? Porque sozinha a gente não consegue, a gente faz um barulhinho mínimo, mas com potência a gente faz um barulho grande, né? Para que de fato haja essas mudanças, como a doutora mesmo falou, né? Da questão de próximas alterações previdenciárias. E aí, a É, mulher avançando tanto, né? Na questão de saúde, a gente vai ser prejudicada mesmo. com certeza, seremos as primeiras, né? As primeiras. Então, assim, eu lembro até quando eu fiz a matéria especial, eu lembro da professora falar, Yara, nós precisamos levar o quanto é importante hoje a questão da internet, porque as pessoas, isso daqui vai ficar gravado. Então, nós vamos poder passar essas informações para outras pessoas que não estão assistindo no online. E aí, quão é importante a gente encaminhar para pessoas que estão lá na zona rural, que ela às vezes vai ter o celular e às vezes ela não vai ter, mas a vizinha vai passar para a vizinha, que ela vai falar: olha, mãe, olha, tia, eu tenho eu tenho possibilidade, olha essa tese, que elas não sabem. Elas não Não, sabem. Então, elas estão só trabalhando e é rotineiramente isso, né? Então, quão é importante realmente a gente falar desse trabalho do cuidado, que elas não têm noção, que é cultural elas trabalharem, cultural elas cuidarem dos filhos, né? E aí, para isso é normal. E aí, infelizmente, na hora de aposentar, ninguém lembra disso, né? Desse não, cuidado. elas acham que não tem nenhum tipo de direito, né? Elas chegam de jeito, mas eu não tenho direito de nada, não. Infelizmente, infelizmente. Doutora Rayane, eu agradeço e quero continuar, quero que a senhora continue aqui nesse bate-papo conosco, Claro, vamos tá? continuar. Vou chamar a doutora Cirlei aqui para participar conosco também. Doutora Cirlei, tá me ouvindo? Ó, doutora Cirlei, tá me ouvindo? Vou apresentar então a doutora Cirlei agora. Doutora Cirlei é a nossa presidente da Comissão de Arbitragem daqui da OAB Goiás, já foi secretária-geral e vice-presidente aqui da CMA, pessoa maravilhosa, advogada também, advogada até onde eu sei, maravilhosa, como a doutora Rayane. Então, vou passar a bola da vez para a doutora. Doutora Cirlei, é com a senhora. Boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo YouTube. Boa noite à diretoria da Comissão da Mulher Advogada. É, Boa noite, doutora Rayane Ramos, minha amiga pessoal, companheira de luta classista de muitos anos. Que bom poder estar com a senhora neste momento. Primeiramente, eu quero agradecer o convite a mim dirigido pela doutora Juliana, de estar nesta comissão, a qual eu tenho um carinho todo especial, por toda a história da CMA, por toda a minha caminhada e por todo o trabalho que representa as conquistas da CMA Goiás. Então, eu fico muito lisonjeada de poder voltar neste momento, podendo falar com vocês sobre a economia do cuidado e o trabalho invisível das mulheres, pois é um tema que eu tenho enfrentado no meu dia a dia pessoal, no meu dia a dia profissional. E realmente é como. E aí quero deixar um cumprimento especial
na pessoa aí da doutora Yaramar, que foi minha companheira de CMA passado e hoje está aí secretária-geral da CMA, que está fazendo um ótimo trabalho, conduzindo com brilhantismo essa posição. Eu quero dizer assim, como tudo que foi dito, realmente a teoria do cuidado, a economia do cuidado, ela precisa ser falada. Doutora Rayane foi muito assertiva quando ela fala que se nós não falarmos, se nós não buscarmos entender, levar isso para um debate acadêmico, mais do que acadêmico, um debate jurídico, só nós mulheres é que vamos ser prejudicadas. Veja bem, quando ela fala da reforma previdenciária, que em 2019 o homem não sofreu alteração, redução e nem ampliação para poder se aposentar, e a mulher, sim, ela aumenta a sua idade para poder conseguir o benefício de aposentadoria, está mais do que caracterizado que o legislativo quer, que é que as pessoas que estão no poder, e quando a gente fala pessoas que estão no poder, e aí vem uma palavra bem política mesmo, não só jurídica, mas uma palavra política, da necessidade de termos mais mulheres em papéis de poder, em papéis de comando, em todos os poderes de tomadas de decisão. Porque quando isso acontece, e eu uso bem esse exemplo da doutora Rayane na reforma previdenciária de 2019, foi um recado direto para nós mulheres. Vocês querem direitos iguais? Então vamos começar a construir direitos iguais. Se vocês têm direitos iguais, querem lutar, estão lutando para direitos iguais, então vamos começar a equiparar também aos seus direitos de adquirir, por exemplo, a aposentadoria. Então, já pensou, daqui uns dias nós vamos ter o mesmo direito, a mesma idade básica para se aposentar como homem. E aí vem a história mais principiológica e necessária que falemos sobre a economia do cuidado. Porque nós acabamos de trabalhar, nós trabalhamos muito mais do que os homens. Por todas as necessidades que existe, por tudo que nós representamos na sociedade. Então, por quê? Porque a economia do cuidado, ela precisamos entender que ela é, antes de tudo, falar sobre ela é falar sobre a invisibilidade da mulher. Porque essa economia do cuidado, ela está sustentada na vida das mulheres. Ela está invisibilizada na vida das mulheres. Ela vem do cuidado que é exercido nas famílias e na sociedade. E o cuidado foi, historicamente, e é ainda dado à mulher. É só a mulher que tem o dever de cuidar. É uma fala totalmente machista, mas é a fala que impera. Então, é isso que a gente vai ter que sempre começar a desconstruir. Por que é só a mulher que cuida? Então, esse trabalho de falar sobre a economia do cuidado é falarmos do mundo que funciona desta forma, mas que pouco aparece. Como funciona desta forma? Funciona porque é a mulher que cuida. Porque tem mulheres em todos os lugares que cuidam. Quer num trabalho invisível, mas que é pago, que é feito geralmente por mulheres, porque todos os lugares onde tem cuidado, mesmo que seja remunerado, a maioria é por mulheres, e não pagos, não remunerados, especificamente, quase que 100% por mulheres. Porque raridade você vê falar que é um pai que toma conta do cuidado dos seus filhos. Então, isso é muito difícil das pessoas entenderem,
que é necessário que falemos sobre, porque tanto que nas estatísticas e nos indicadores econômicos, muitas vezes, e na maioria das vezes, nós precisamos entender que o PIB desse trabalho, e a doutora Rayane também falou sobre isso, está ligado que se nós tivéssemos computado em valores esse trabalho que as mulheres desempenham, nós estaríamos saindo de um patamar para um outro patamar. Nós estaríamos atingindo uma riqueza, estaríamos ganhando. Eu anotei aqui em, em percentual do PIB, para vocês entenderem o que é que a gente está falando, que seria falarmos 13% no Brasil. A estimativa aponta que essa economia, se fosse pago esses valores para as mulheres, e ela está recolhendo a respeito, na economia valeria cerca de 13% do nosso PIB. Para vocês verem o quanto seria importante que a gente comece a falar sobre isso e debater, levar para todas as instâncias essa discussão. E por que aí eu falo assim que sempre é bom estar na CMA e me sinto honrada de estar falando isso aqui? É porque na CMA é que começam as discussões das pautas necessárias para as mulheres. E na CMA a gente não preocupa só com pautas exclusivamente para a advocacia feminina. A gente se preocupa com a mulher como um todo. Então, a economia do cuidado, ela abrange todas as atividades, como eu disse, remuneradas ou não remuneradas. Ela garante a manutenção, para quem está ouvindo, que ainda não ouviu dizer, ela garante a manutenção da vida e do bem-estar de todas as pessoas. Geralmente, o cuidado do filho, o levar na escola, buscar na escola, levar no médico, o cuidado com os pais, né? O cuidado com os nossos idosos, com as pessoas deficientes, né? E isso é através do trabalho doméstico. E é este trabalho doméstico, a doutora Rayane fala muito da aposentadoria rural, mas é este trabalho doméstico aqui que não permite e que está causando a invisibilidade, que não permite que ela recolha o seu INSS, e que não permite que ela receba por esse trabalho prestado. E que, tratando-se de direito das famílias, porque é aonde eu venho falar, que é aonde eu estou no momento advogando e trago essa experiência profissional da advocacia familiarista, é dizer que esse trabalho que exige esses cuidados, que exige uma preparação dos alimentos, uma limpeza da casa, o acompanhamento escolar, um acompanhamento numa terapia, para mães de filhos atípicos. Olha que dificuldade é essa economia do cuidado. Quanto mais ela vai ter que se dedicar a essa criança, quanto mais tempo ela vai ter que se dedicar a essa criança. Então, isto faz com que essa organização desta família, essa organização desta casa, passe tudo por ela, por a mulher, por a mãe. E enquanto ela está com o marido, enquanto casada, e aí tem as mães que não chegaram nem casar, né? E aí vem para outro lado, que seria no caso das pensões alimentícias, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O pai ainda está ali, vai ajudando mesmo, que capenga, mas ele tenta contribuir de alguma forma, mesmo não querendo, mas ele vai tentando contribuir. Mas o grosso mesmo, o pesado mesmo, sempre é a cargo da mãe. Sempre é a mãe que tem que levar numa consulta médica, sempre é a mãe que tem que levar na escolinha de futebol, no karatê, na natação, na fono, na psicóloga.
é a mãe, porque o pai não pode. Porque para isso o pai fala: eu tenho que trabalhar. Ah, se eu não trabalhar, não vem dinheiro para casa. E como é que nós vamos pagar as nossas contas? Olha, para vocês verem como que é o discurso utilizado para invisibilizar a maternidade, para invisibilizar essa mãe, essa mulher que está fazendo o que é para ser feito com amor, mas que eles entendem que é obrigação. É por amor e por obrigação. Você tem que cuidar. O filho é seu. É nosso só na hora de ganhar os aplausos. Mas na hora mesmo do pesado, é seu. A responsabilidade é sua. E isso fica muito mais escancarado quando a gente vai falar de processos de separação. Dói na alma de ver essa discussão. Porque o pai não quer entender que, para cuidar de uma criança, o tempo que a mãe gasta, ele tem que ser precificado. Que seria o que a gente fala do capital invisível da maternidade. Então, o tempo que eu gasto para pegar o meu filho em casa e levar numa escola, eu estou deixando de ganhar alguma coisa ali, eu estou deixando de trabalhar. Esse tempo ele tem que ser computado, ele tem que ser levado. E quando você leva isso para um processo, é um absurdo. Vocês não têm noção, não sei quem advoga em direito às famílias, se já teve a experiência de verificar como um pai se manifesta nestes casos. E é uma situação horrorosa, porque é o que eu falei. Enquanto eu estou em casa com a mulher, a mãe dos meus filhos, ela é a mais linda, a mais amorosa, a mais dedicada. Ela até abriu mão de trabalhar para poder cuidar dos nossos filhos. Mas quando eu separo, ela não trabalha porque ela não quer. Ela usa a desculpa que tem que cuidar do filho. É interessante, né? Como o discurso muda conforme interessa para o genitor. E isso desgasta, porque a gente tem que ficar nessa briga para fazer com que entendam. E aí nós passamos por essa dificuldade da justiça entender que realmente isso tem que ser valorado. E vocês colocaram muito bem na fala de vocês, doutora Tatiane e doutora Cíntia, que é o que realmente necessita, é dessa valorização desse tempo desta mulher, desta mãe. Porque esse tempo é dinheiro. Não é porque eu estou colocando preço na minha maternidade, mas eu estou querendo ter a mínima condição de educar o meu filho, continuar contribuindo para o meu filho de uma forma saudável, mas que eu também possa estar saudável, porque isso afeta também a saúde mental da mãe. E ninguém está falando sobre isso. E a gente precisa começar a discutir também essa questão, que esse capital invisível da maternidade, essa economia do cuidado, se a gente não começar a movimentar, nós vamos ter sérias dificuldades no psicológico dessas mães. E quando falamos de mães que não foram casadas, mas que tiveram filhos e que vão para os pedidos de pensão alimentícia, o escândalo é maior, né? Porque é assim, porque ela está pedindo este valor porque ela quer viver às custas do salário do filho. Quantas vezes vocês já presenciaram, já ouviram isso? Precisa nem ser advogado de família para ter presenciado. Em mesa de boteco, vocês escutam isso à torta e à direita. Basta um homem chateado porque a mulher colocou ele na justiça para pedir o que é de direito do filho,
e eles pensam que está pedindo é da mulher e não é, é do filho, é porque ela quer viver às minhas custas. E quando você consegue um valor até razoável, eles brigam horrores, vão para o tribunal para discutir aquele valor. Que a criança não precisa daquilo, a criança não precisa estar daquela forma, a criança não precisa estudar naquela escola. A criança tem TDAH, mas a criança não precisa fazer psicólogo. A criança não precisa fazer fono. Não, não precisa. A criança não precisa de uma atenção maior minha, pai. Eu estou pagando uma pensão que nem dá para isso. É essa mãe que aí vem, está ficando doente por conta dessa questão, por conta que esse acompanhamento que ela faz nas escolas, do trabalho que ela faz dentro de casa, dela acompanhar essa criança, dela cuidar dessa criança. Porque mesmo que ela tenha uma pessoa que a ajude nos afazeres domésticos, o cuidado é dela. E quem disse que o cuidado tem que ser exclusivamente da mãe? Isso tradicionalmente, historicamente, foi criado. Que quem deve cuidar de filho é mãe. É porque é mãe é que gera, mãe é que dá de mamar, a afetividade com a mãe é muito maior. Mas esqueceram que hoje em dia tem muitas coisas que estão mudando. Então, hoje nós falamos em guarda compartilhada. Mas mesmo em guarda compartilhada, quem disse que o pai quer ter o cuidado? Porque guarda compartilhada não é significado de cuidado. Ele quer pegar o filho para estar com o filho só naquele momento que é dele. Mas no mínimo desconforto que tenha, se ele machucou, se ele está com a cabeça doendo, quem é que ele recorre? A mãe. E aí todo esse tempo que a mãe dispensa a essa criança, fica como? Ela larga tudo por conta da maternidade. Ela larga serviço, ela passa realmente a ficar por conta única e exclusiva da casa, na maioria dos casos. Tem mãe que faz isso, tem mulheres que faz isso. Então eu resolvo, é uma opção. Então eu vou cuidar da dos meus filhos, eu cuido, eu gosto de lavar, gosto de passar, gosto de cozinhar, cuido do meu marido, que é sempre bom meu marido chegar e a casa tá arrumadinha, tudo limpinho, cheirosinha, roupa dele passada do jeito que ele gosta. Mas e depois? E o recebimento? E o reconhecimento? Não falo nem em recebimento, né? E o reconhecimento? Nem reconhecimento não tem, porque é o que eu falei atrás. Enquanto estamos juntos, está tudo certo. Ela é linda, maravilhosa. Deixou até de trabalhar para poder se dedicar aos filhos. Quando separa, é um absurdo. Ela deixou porque ela quis. Eu nunca pedi para ela deixar de trabalhar. E aí, o tempo já passou. Para ela voltar para o mercado de trabalho, ela não vai conseguir com a maior facilidade. E vai depender muito da idade que ela parou de trabalhar. Vai depender muito de qual era a profissão dela, se ela tinha uma profissão. Como é que ela vai se sustentar no mercado de trabalho? Isso é falar da invisibilidade da mulher, da mãe. E é necessário que se fale. E essa economia do cuidado, ela demorou a ser tratada. Demorou as pessoas entenderem que é necessário se falar. No Brasil, por exemplo, começou a falar
eu acho que em 2023, praticamente, mesmo que já estava lá vou lembrar aqui, lá no G20, mesmo que já estava como política pública no G20, mas só começou-se a curiosidade de se falar quando foi tema de uma redação no Enem. Então, por isso que começou-se a falar. E já vinha causando desconforto aos advogados familiaristas. As advogadas familiaristas. Porque a quem interessa fazer essas contas são as advogadas familiaristas. Somos nós que estamos construindo essas teses e levando para os tribunais, para se mudar essa realidade. E a gente precisa entender que no mundo, cerca de 3/4 do trabalho do cuidado não remunerado, ele é realizado por mulheres. Milhões de mulheres, elas deixam de estudar, de trabalhar, de aprender, de crescer profissionalmente, porque precisam cuidar de alguém. A doutora Rayane falou. Ela precisou se afastar uns dias do seu serviço, da sua profissão, dos seus clientes, para cuidar da sua mãe. E em contrapartida, querendo ou não, os irmãos vêm e apresentam uma conta depois, porque ia ter que contratar uma pessoa. E ninguém perguntou para ela quanto que você deixou de ganhar nesses dias. Porque todo mundo está cansado de saber que nós, advogados, só ganhamos quando a gente atende. Só ganhamos quando a gente está produzindo. Ninguém pergunta. Eu também passo por isso. Eu fiz a escolha de cuidar da minha mãe, eu fiz a escolha de ficar presente na vida da minha mãe. Mas ninguém me pergunta. Quando minha mãe passa mal, quem sai com ela para o hospital sou eu. Esses dias eu não estava para casa, para Hidrolândia. Minha mãe passou mal, inchou as pernas, nem foi nem passar mal, deu um inchaço nas pernas. Meu irmão preocupou, queria levar no médico. Minha mãe falou assim: não, mas lá não tem como. Eu levo a senhora fica lá, faz o exame, quando acabar a senhora me liga, vem buscar. Minha mãe falou: não, assim não pode, a Cirlei tem que ir comigo. Porque lá não tem aonde nem a gente poder colocar o tubinho lá da urina, se precisar fazer. Ela sempre entra comigo para poder segurar. E ninguém preocupa, ninguém quer saber. Mas isso foi uma escolha minha. E eu sei que isso vai trazer consequências para mim no futuro. Mas, né, doutora Rayane, tá tudo certo. Porque são as opções que a gente faz. Então, a escolha que a gente faz. E a vida é feita de escolhas. E essas mães, quando elas fazem essas escolhas, elas não estão erradas de fazer. Elas querem ofertar o melhor que ela tem para os filhos, que é o cuidado, que é o amor, que é o carinho, que é a atenção. Né? Ela quer entender que o filho vai lembrar sempre dela como aquela mãe amorosa e cuidadora, acolhedora. Só que mais tarde, dependendo do andar da carruagem, ela vai arcar com essas consequências. E por que que a gente já não começa a discutir isso para mudar o que pode mudar o curso do que vai acontecer no futuro, né? O interessante é que no Brasil, essa realidade tanto da economia do cuidado como da invisibilidade da maternidade, ela é mais sensível, principalmente quando falamos de mãe solo. De quem que ela vai cobrar alguma coisa?
Tem, porque quando a gente está falando aqui em mãe solo que não tenho, não sei a paternidade. E aí não é fazendo crítica nenhuma, mas de quem ela vai cobrar? Porque enquanto falamos de processo de separação ou falamos de pensão alimentícia, nós estamos mostrando que tem que entender que o pai tem o dever de contribuir, porque esse papel invisível da maternidade tem que computar nas custas que ela leva para o judiciário e que ela possa enfrentar e fazer parte da pensão alimentícia. Ela tem que entrar naquela tabela de custos. E quando é mãe solo? Já parou para pensar? E quando... por quê? Porque essas mulheres, elas... num papel totalmente de situação de vulnerabilidade. Ainda tem mais essa, né? Além das mães solos, as mães de situação de vulnerabilidade, as mulheres periféricas, as mulheres negras. Então, a gente tem que falar de todo este contexto de mulheres para poder entendermos. E o mais grave ainda é que, embora que seja invisível, o cuidado, ele, e aí a gente já falou, ele vem com um valor gigantesco econômico. Então, os estudos, eles mostram que se o trabalho de cuidado não remunerado passasse a ser contabilizado, ele representaria trilhões de dólares na economia do mundo. Trilhões de dólares na economia do mundo. Aí foi o que eu falei lá atrás. No Brasil, essa estimativa é que a economia arcaria, ganharia cerca de representa 13% do nosso PIB. Ou seja, alavancaria a nossa economia. Então, é importante que se diga isso. De uma forma, a mulher está perdendo, está adoecida, está brigando para ser reconhecido um trabalho que não é reconhecido, e economicamente estão deixando também de ganhar. Se seria muito mais fácil começarmos a colocar isso. E aí fica muito mais claro quando se fala de direito previdenciário, por exemplo, que a doutora Rayane trouxe, de mulheres que estão lá contribuindo com a economia familiar, que faz polvilho, faz farinha, faz geleia, colhe pimenta, colhe arroz, e é invisível esse trabalho. Esse trabalho da mulher é invisível, conta no do homem. Mas, nesse caso, se for computado, computa no do homem, e aí reverte para a economia. Mas e o dela? Aí não faz contagem nenhuma, onde é que fica esse lucro? Né, doutora Raiane? Não consegui puxar. Porque o da mulher no direito das famílias não vai para canto nenhum, porque nunca vai ser reconhecido, né? A nossa luta é para que seja. Mas então tá, não é reconhecido, então ele não vai para canto nenhum. Mas e a da mulher do agronegócio, a mulher do rural? Essa economia vai ter que fazer diferença. E se está fazendo diferença na economia, por que que é que ela não faz jus? Já fica um questionamento, né? Então, o que quer dizer? O que que nós queremos dizer com isso? Que sem o cuidado, a economia simplesmente pararia. Ou ele remunerado ou não remunerado,
sem cuidar da economia pararia. Porque se não tem quem cuida, não vai ter quem produza. Por quê? Porque se não tem quem cuida, quem vai cuidar do filho, quem vai cuidar dos afazeres domésticos, etc e tal, como é que o homem vai sair para trabalhar? Não é verdade? Então ele só produz porque tem quem cuida. Então essa é uma reflexão. E por que que quem cuida nunca ou quase nunca aparece nas contas? E aí eu já falei mais um pouquinho para vocês. Porque são mulheres. Simples assim. Porque como no feminicídio se mata pelo simples fato de sermos mulheres, não aparece nessa conta pelo simples fato de ser mulher. Então, a realidade, ela é bem dura de ser dita e de ser enfrentada, mas necessária. Por isso que a gente necessita de discussões desta forma para entendermos aonde é que está essa abrangência. Precisamos falar de políticas públicas, precisamos de falar de representatividade feminina, porque só teremos políticas públicas formatadas para as mulheres se tivermos representatividade feminina. Então, é muito importante que nós entendermos essa situação dessa forma. Não tem como se falar se nós não tivermos um olhar político a respeito deste assunto. É necessário que se fale desta forma. E a nossa entidade é uma entidade para se falar sobre isso, não é à toa que se está nesse debate, nessa discussão. E nós chegamos neste ponto, e a gente chega neste ponto para quê? Para que esse capital, esse trabalho invisível das mulheres, seja de uma forma, principalmente no direito das famílias, entendido como uma dificuldade, mas como uma necessidade. Vocês não têm o entendimento de como é difícil transcrevermos nas nossas petições e quantificar esse trabalho invisível. É necessário, mas ele é difícil. E aí a gente começa a entender que, primeiramente, é que a maternidade ela não é apenas um vínculo afetivo. E é a gente mostrar isso para o pai, para o magistrado, para o representante do Ministério Público. Não é só apenas um tempo afetivo, ele envolve energia, energia humana, ele envolve renúncia, renúncia do trabalho, renúncia da escola, ele envolve esforço físico, falência física, ele envolve envolvimento psicológico e emocional. Então, tudo isso impacta diretamente na vida profissional e na vida financeira dessa mãe e dessa mulher. Por isso é que é preciso se falar. E a gente tem que começar a entender desta forma, com essas características, para podermos levar para o judiciário. Para podermos começar a discutir. Porque essa invisibilidade, ela vai gerar consequências profundas nessas mulheres, nessas mães, que dedicam anos e anos ao cuidado do filho,
do marido, dos pais, dos avós, dos irmãos. Quantas pessoas não cuidam dos irmãos? E ela fica sem renda própria, sem previdência, sem autonomia financeira, sem reconhecimento patrimonial. Isso vai gerar até lá no direito às sucessões, porque se ela não tem renda, ela não adquire patrimônio. Aí, quando separa, ela fica sem patrimônio. Olha a confusão que gera. Então, tudo isso explode, vai explodir mais cedo ou mais tarde. Mas, na maioria das vezes, explode no momento da separação ou no momento do pedido de pensão alimentícia, que é o que eu já falei para vocês. Mas falar tudo isso é mostrar que os pais eles relutam em entender e aceitar os valores necessários para a criação de um filho. E quando você ainda nesses valores, você engloba, valora o tempo do trabalho invisível da mãe, que não deveria ser invisível, você coloca, aí a discussão tá pior e tá mais séria, tá mais alarmada. Então, fica essa discussão para a gente começar nosso debate, doutora Rayane, que a senhora falou para a gente falar um pouco, né? Eu trago isso no nosso conhecimento e na nossa luta do dia a dia no direito das famílias. Porque o cuidado que deveria ser compartilhado, ele vira quase que uma penalidade para a mulher, para a mãe, após a separação ou após o pedido de pensão alimentícia. Porque aí o pai começa a barganhar. Aí ele começa a pressionar. Se a mãe insiste muito nessas questões, ele começa a não buscar o filho, a não levar o filho em tal lugar que era a responsabilidade dele. São essas situações que nós, advogadas, familiaristas, temos enfrentado no nosso dia a dia. E nós, mulheres, enfrentamos no nosso dia a dia sempre desta forma. Mulheres que são mães, mulheres que são filhas, enfrentam desta forma. Obrigada, doutora Cirlei. Maravilhosamente, sempre encantadora com as suas palavras. E assim, quanto à interdisciplinariedade, a palavra é grande, mas sobre um tema só. Então, assim, o direito de família, que intersecciona com o direito previdenciário. Amando a live, gente, amando, realmente. E é o que eu sempre falo, e a doutora Cirlei falou sobre essa questão de participar das comissões, e a nossa comissão é uma comissão realmente política, que trata de temas dos quais realmente, se a gente não trabalhar junto e levar as nossas vozes, a gente nunca vai ser ouvida. Nunca. No direito de família, no direito previdenciário, porque somente nós nos entendemos. Então, assim, o que sempre as pessoas falam, nós vamos falar para quem precisa ouvir. Então, como a doutora Rayane falou, lá no judiciário, os juízes têm que ouvir, a doutora Cirlei falou, os promotores, os juízes têm que ouvir, e cada um com a sua área. Mas essa pauta, ela tem que ser levada, né? Então, eu agradeço demais, doutora Cirlei, falou brilhantemente, muito obrigada mesmo, obrigada por ter aceitado o convite. E agora eu vou passar a bola da vez para a doutora Tatiane, a nossa vice-presidente do interior da CMA, e ela vai falar um pouco sobre a questão, como é um bate-papo, né? Vamos falar um pouco sobre a questão da área criminal, né? Então, na questão da violência contra a mulher, ela atua também nessa área, doutora Tatiane, com a doutora. Obrigada, Yara. Realmente, a questão da mulher na sociedade, ela é uma questão que merece um cuidado, um olhar mais amoroso,
porque todos dependem da mulher. Se nós estamos aqui hoje, é por conta de mulheres que dedicaram o seu tempo, renunciaram aos seus sonhos para ter filhos, né? Então é preciso olhar para essas mulheres. No âmbito criminal, nós enfrentamos uma luta muito grande atualmente. Nós enfrentamos uma demanda de criminal muito grande, de novas ações, novas denúncias, casos de feminicídio cada vez mais grave, em que a mídia explora essa situação e essa exploração da mídia de forma tão sensacionalista acaba por muitas vezes a instigar o aumento do cometimento do feminicídio, que agrava ainda mais a situação, como se fosse uma epidemia, né? Gera um efeito, em vez de gerar um efeito de prevenção e enfrentamento, gera um efeito rebote, um efeito permissivo, onde o homem entende que pode ali matar, pode ali dispor da vida da mulher, porque ela não é um ser de igualdade, ela é apenas um objeto. Porque nós viemos de um patriarcado. Nós mulheres fomos ensinadas a amar os homens. Nós fomos ensinadas a amar os nossos pais, os nossos filhos. E os homens, eles foram ensinados a amar coisas. Homem ama coisas. Homem vai amar o carro dele, vai amar a casa, mas ele vai ver a mulher como um objeto. Ele não vai amá-la por muitas vezes. E além disso tudo, nós enfrentamos também uma situação triste, onde mulheres utilizam a Lei Maria da Penha para, de uma certa forma, atingir o ex-companheiro. Então, ela utiliza para afastamento do lar, ela utiliza para afastamento dos filhos, e isso eu tenho sentido que dentro da corte, dentro das câmeras cíveis, tem gerado um desconforto. Chega a uma situação de violência doméstica, nas varas, nas câmaras em sustentação de processos de família, os desembargadores já olham assim, mais um caso de violência doméstica. Então, já dentro do tribunal, a situação da violência doméstica está gerando um desconforto muito grande, porque quando a mulher ela é de fato vítima, ela está tendo aí o seu direito negado muitas vezes por conta de um volume de mulher que tem se utilizado da Lei Maria da Penha de forma não adequada. E é triste, porque para chegar à Lei Maria da Penha, o Brasil precisou ser condenado em razão do caso da própria Maria da Penha, que esse ano a Lei 11.340 recebeu o nome oficialmente Maria da Penha. E aí a gente vê mulheres fazendo isso, utilizando a Lei Maria da Penha. Então, nós precisamos chamar a atenção dos nossos colegas advogados, das nossas clientes, orientar de forma adequada para que utilize a lei para garantir o seu direito, mas não para tentar prejudicar o outro, porque até mesmo em detrimento dessa denúncia falsa, ela pode vir a responder outros crimes e até mesmo vir a perder a guarda do filho, que pode acontecer. Pode, recentemente eu advoguei um caso que por fim eu tive que renunciar ao processo, porque havia indícios muito grandes de alienação parental. E mesmo orientando a mãe, ela permanecia na alienação. Como eu orientei diversas vezes, ela não aceitava a minha orientação, eu tive que renunciar. Então, são situações muito graves que, não, a Lei Maria da Penha me garante, eu vou fazer, mas a Maria da Penha, ela serve para garantir o seu direito, a sua vida, a sua integralidade. Ela não pode ser usada como uma ferramenta para atacar o outro, para atingir o outro. Então, dentro do âmbito criminal, nós sofremos muito com relação a isso. E outra questão, nós sofremos muito com relação ao arbitramento das indenizações. Hoje tem um padrão que roda dentro dos tribunais, que são as indenizações lá do 487, se eu não me engano, do Código de Processo Penal, que arbitra um valor mínimo de R$ 2.000, R$ 3.000. E aí fala-se para a mulher, não, você tem que buscar a esfera civil para buscar de fato a reparação
pelo cometimento desse crime, por ter sido vítima. Muitas mulheres são vítimas é, de forma grave. Elas são desfiguradas, fora o dano emocional que muitas mulheres têm. Igual, tem situações de mulheres que são violentadas pelos seus maridos, pelos seus companheiros, por diversos anos. Tem mulheres que têm 3, 4 filhos que são frutos de estupro. Como que fica o dano emocional dessa mulher? Como que fica os seus tratamentos psiquiátricos, psicológicos? Quem vai pagar? Porque essa conta tá vindo para mim, tá vindo para você, mas para o agressor ela não tá indo. Porque até quando ele vai preso, quem paga a conta somos nós, não é ele. Então é necessário, de fato, gerar um movimento de conscientização para que essas mulheres pratiquem a denúncia de forma consciente, quando ela de fato é vítima de violência doméstica, que ela não utilize indevidamente a Lei Maria da Penha e que o judiciário se sensibilize com as situações que envolvem violência doméstica, não generalize toda mulher usando a Lei Maria da Penha como um instrumento para atingir o seu ex-companheiro, porque não são todas. E, principalmente, nós precisamos trabalhar políticas públicas e leis para que o agressor, de fato, seja responsabilizado. Ah, mas agora ele tem que pagar os danos hospitalares, as despesas hospitalares. Gente, isso não é nada. Muitas vezes a mulher, teve uma lesão, igual que nós tivemos uma moça que teve a mão amputada aqui em Anápolis. E aí? Ela tá pela onde? Pela Previdência. Quem deveria estar pagando de fato? O agressor. Mas não, no Brasil não se obriga. Não tem trabalho. Ele não tem trabalho. E outra coisa, se ele ganhar um salário mínimo, não pode ser penhorado. O salário é impenhorável. Então, é uma situação muito complicada em que quem advoga, quem trabalha com a Lei Maria da Penha, precisa realmente estudar, apresentar os seus projetos de lei, trabalhar a esse trânsito com vereadores, com deputados, deputados federais, para que as leis sejam de fato voltadas para garantir à mulher o direito e para desonerar nós contribuintes. Porque a conta nunca vai fechar dessa forma. Porque cada dia mais mulheres estão sendo vítimas. E nós, mulheres, também precisamos deixar de ser machistas. Que a gente entende, eu não sou vítima de violência doméstica. Você é sim vítima de violência doméstica. Você não é capaz de reconhecer. Porque eu já fui e não reconheci. Hoje eu sei reconhecer pequenos traços narcisistas no homem de controle, já ligo o alerta. Tchau, baby. Não tem outra chance. Só que nós fomos criadas, viemos de uma criação em que amor é. Meu pai batia na minha mãe, mas ele era um bom pai. Então, bater é amor. Espancar é amor. Deixar faltar todo o alimento dentro de casa também é amor. Então, nós viemos dessa construção. Uma construção de amor totalmente desviada da real. Não aceitar isso enquanto mulher. Então, é necessário, como advogada, eu sempre prego isso muito para as minhas amigas. Recente, eu tive uma amiga que foi vítima de violência doméstica. Quando ela falou, conhecia, porque a mulher, quando ela gosta de alguém, ela vem toda empolgada, né? Vem, que é o homem da minha vida. Realmente, é o seu príncipe encantado, mas pode ser que ele seja um perverso. E eu falo, na que ela contou, eu falei assim, amiga, esse cara é narcisista, ele vai te bater, ele vai te estuprar. Você pode esperar isso. O que que aconteceu? Exatamente o que eu falei. Tudo que eu falei para ela, ele fez com ela. Ele levou ela para 1.000 quilômetros de distância da família dela e fez tudo com ela. E aí, como que fica essa mulher toda destruída hoje? Porque ele tá lá, rico, andando de helicóptero. Ela não vai denunciar ele porque ela tem vergonha. A família dele é super influente e ela tá o quê? Uma mulher toda quebrada, que vai levar esses traumas para o próximo relacionamento. Só que a gente tem que colocar isso na cabeça das nossas amigas, das nossas colegas, antes que aconteça.
para entender que eu também posso ser vítima de violência doméstica. E eu tenho que estender a mão para ela. Mas eu também não é estender a mão, vem cá, vou te adular, vou fazer tudo por você. Não, é estender a mão com orientação séria. Ó, peraí, não é dessa forma, não. De forma incisiva, muitas vezes, porque senão mais mulheres vai ser vítima. Mais mulheres vai ser vítima. E aí vai ser a nossa irmã, a nossa filha. E como que fica? Lá na frente. Será que nós teremos um futuro da forma que está indo? Ou voltaremos a ser, de fato, aquela época que a mulher tinha, usava o CPF do seu esposo? Porque muitas vezes isso é pregado. Vocês lembram do Calvo do Conhaque, né? Que foi preso semana passada? É isso. Então vamos ter esse cuidado, essa gentileza de conversar, de orientar as nossas amigas, as nossas clientes, as pessoas dos nossos ciclos de convivência, dentro das nossas religiões, nossos templos religiosos, falar da violência doméstica, falar daquilo que a gente faz. Chamar a atenção dessa mulher para que ela olhe para si e para que ela veja o valor que ela tem, quem ela é de fato. É isso que eu tenho a dizer. Extrapolei a questão da parte criminal, porque quando a gente fala do crime, a gente fala muito do emocional, muito do corpo da mulher, que é um objeto, e a necessidade de conscientização dessa mulher, para que ela olhe para si e se entenda como uma mulher que é igual ao homem, só muda o sexo, mas ela é um ser de igualdade. Obrigada, doutora Tati. Obrigada pelas palavras. E o que eu falei aqui no chat. Quanta interdisciplinariedade num tema só. Então, assim, obrigada pelas palavras. E assim, a gente vai vendo nas situações, analisando a questão criminal, quanto as mulheres que até no nosso meio, as nossas mães, as nossas avós, as nossas tias, primas, passaram, ou até mesmo a gente ali silenciosamente passou por um tipo de violência. Então, assim, a gente precisa passar essas informações. Nós precisamos passar isso para frente. E é nesses momentos de fala, de conhecimento, cada uma na sua área, que a gente vai realmente aprendendo mais e até mesmo, e eu falo, fazendo parcerias. Eu não atuo no criminal, mas a doutora Tati atua. Atuo no direito de família, mas a sensibilidade e a determinada situação, doutora Cirlei atua. Eu preciso de uma situação no previdenciário. Doutora Rayane, doutora Juliane atua. Então, assim, o quão importante a gente criar vínculos e as nossas comissões estão aí para isso, né? Agora eu vou passar a bola da vez para a doutora Cíntia, também a nossa familiarista aqui da comissão. Bola da vez é sua, doutora. Obrigada, Yara. E tem muitas familiaristas por aqui, né? Não, eu vou começar a minha fala só com um pensamento. Doutora Cirlei falou brilhantemente, doutora Rayane, doutora Tati também, Yara sempre falando muito bem, mas assim, uma hora a gente para pensar como é cansativo ser mulher. É cansativo, a mulher ela tem que ser bonita, ela tem que ser boa esposa, ela tem que ser boa mãe, ela tem que ser boa profissional, porque não basta apenas ser do lar. Ela tem que trabalhar fora, né? Porque em casa ela trabalha com tudo, mas ela tem que trabalhar fora. Como é cansativo? A gente sempre, a cada dia que passa, tem que estar dentro de algum padrão, que não seria um padrão nosso, mas um padrão da sociedade. E a ministra Carmen Lúcia, ela sempre, eu assisti uma palestra dela uma vez e ela falou: mata-se mulher apenas por ela ser mulher. Então, assim, para nós já é difícil tudo isso, e para mim, mais no direito de família, eu tenho alguns clientes homens, mas a maioria das minhas clientes são mulheres. E uma coisa muito importante que a doutora Cirlei falou, que eu verifico muitas vezes em processos meus, são. A gente tem violência de tudo quanto é tipo, violência doméstica, violência patrimonial, mas a gente sente muito também a violência processual. Eu tenho muita cliente que fala comigo.
Ai, doutor, eu entrei agora com essa ação de pensão, mas ele falou para mim que vai entrar com uma ação de mudança de guarda para tirar o menino de mim. Mas aí ele falou que se eu tirar a minha ação, doutora, ele não vai fazer isso não. Então eu não quero mais pensão, não, doutora. Vamos parar com essa ação. Quantas clientes eu escuto disso? Aí, uma coisa que a doutora Cirlei falou que acontece demais. Eu sempre falo para meus clientes: deixa ele entrar e deixa ele pedir alteração de guarda. Pede aí guarda unilateral, lar de referência para morar com o pai. Ele não aguenta uma semana, ele não aguenta uma dor de garganta, porque menino fica doente é no sábado, é no domingo. É o dia ali que o pai tá, ah, não, hoje eu vou. Ah, os meninos estão passando aqui o final de semana comigo. Ah, vamos sair, vamos para isso? Não. Aí a criança ficou doente, aí é 2 horas da manhã que o pai tem que pegar, a mãe tem que pegar a criança, levar para o hospital porque tá com febre. Eu quero ver um pai que aguenta isso. São todos iguais? Não. Mas o pai, ele muitas vezes ele não tem todo esse suporte emocional que a mulher tem, que a mãe tem. Então, muitas vezes o pai chega, ah, não, tudo bem, você entrou com essa guarda de pensão, vou entrar com uma guarda de alteração, então, de guarda, alteração de lar de referência, para a criança morar comigo. Porque aí, então você me paga a pensão e aí eu fico com a criança, ó, com toda a sombra de dúvida. Fale isso para ele, fala, tudo bem. Então entre, já vou deixar a criança aqui com você. Gente, não aguento uma semana. Uma semana, porque é difícil para nós mulheres, a gente sabe, é arrumar menino para a escola, chegou da escola, ajudar a fazer tarefa, fazer janta, é uma situação muito complicada. E aí, isso entra a situação do trabalho invisível da mulher. Na maioria das vezes, nas minhas petições, quando a gente vai fazer ali fazer toda a planilha para constatar o valor que tem para pedir de pensão. O que que eu coloco? Eu coloco o tempo à disposição. Por quê? Porque o tempo à disposição da mulher, ele nunca é quantificado. Ah, a criança mora com a mãe. A criança mora com a mãe, tudo bem. Final de semana ela tá com o pai, mas durante a semana que ela tá com a mãe, além da mãe trabalhar, a mãe tem que ter aquele tempo à disposição para fazer a tarefa de casa, para dar banho na criança, para fazer a janta. Então, assim, não é só, ah, é um final de semana comigo, um final de semana com o pai. Quem é que fica com a criança durante essa semana? Ah, a mãe tem algum compromisso ali que ela trabalha durante a semana, ela não pode ficar com a criança, ela vai precisar pagar uma babá. Então, o pai vai ter que pagar essa babá. Se o pai não puder ficar com a criança, então ele que pague a babá. Por quê? Porque ela está deixando o tempo dela para poder trabalhar, para poder empreender, para poder fazer qualquer coisa para estar com a criança. Então, aquele período dela é o período que seria o descanso da mãe, o período para ela fazer qualquer coisa para ela, mas ela está ali, com aquele tempo à disposição para a criança. Isso tem que ser quantificado. Não é só porque a criança mora com a mãe que é obrigação da mãe, não é. O pai já não mora mais na mesma residência com a mãe, então ele tem que suprir aquele pedaço que ele está ali, que ele não está auxiliando durante a semana. Então vamos começar a quantificar esse tempo à disposição para a gente mudar essa mentalidade. Essa mentalidade, porque aquele momento ali é o momento que tem, é o que a doutora Rayane falou, que esse trabalho invisível da mulher não entra no PIB. Que se entrasse, a gente estaria em outro patamar. Por quê? Porque a maioria das mulheres, que seja do lar, que seja uma advogada, uma médica, uma engenheira, uma arquiteta, uma professora, ela tem esse tempo quando chega em casa. Quando chega em casa, a gente vê muito isso em entrevistas, as pessoas perguntando para o homem: quando você chega em casa, você faz o quê? Ah, eu vou tomar banho, vou jantar e vou dormir. Você, quando chega em casa, o que que você vai fazer? Ah, eu vou chegar em casa, vou assistir um filme, vou ver meu futebol, porque hoje é o dia do futebol. Aí pergunta isso para a mulher: quando você chega em casa, o que que você vai fazer? Eu vou colocar roupa para lavar, eu vou fazer a janta, eu vou dar banho no meu filho, eu vou ajudar ele a fazer a tarefa de casa, eu talvez vou limpar a casa, porque é a hora que eu tenho para fazer isso. Então, assim, a diferença é muito grande. É o que a doutora Tatiane falou. A gente foi criada com essa mentalidade que a mulher tem que servir a sua casa, servir o seu marido. Antigamente era aquela coisa, eu lembro das avós, era um absurdo a mulher que trabalhava fora de casa,
Nós já conseguimos, que eu falo que para nós é uma vitória. A gente hoje trabalha e a gente tem que continuar colocando isso, porque a gente foi criada de uma situação muito arcaica, de que a mulher tem que servir, servir, servir. Não é, gente. A questão de servir não está ligado ao feminino. Servir é uma necessidade humana. Então, ali, se não tiver a mulher, alguém vai ter que fazer alguma coisa para gerir a casa, para gerir os filhos. Então, vamos colocar isso em pauta. Não só da necessidade das mulheres dentro de casa, mas a gente precisa de homens que sejam mães, que sejam mulheres. Em que sentido? De fazer toda essa estrutura. Porque a gente precisa, gente, de uma rede de apoio. A gente precisa. Como é difícil. Eu vejo a situação de mães solo que tentam ser tudo na vida. Ah, eu tento trabalhar, eu vou ali trabalhar, eu tenho que levar meu filho, eu chego em casa, eu tenho que fazer isso. É muito difícil, gente, quando não se tem uma rede de apoio. E já com a rede de apoio, ainda é difícil por sermos mulheres. Então, aquela coisa, aquela visão do futuro, o que que a gente vê para o futuro? Eu vejo muita gente falando assim: ah, nós mulheres, nós queremos direitos iguais. Mas será que nós queremos direitos iguais? Eu acho que nós não queremos direitos iguais, nós queremos ser valoradas naquilo que a gente é. Porque direitos iguais a gente nunca vai ter, nós não somos iguais aos homens. Sem sombra de dúvidas, nós fazemos muito mais coisas que os homens. Então a gente não quer direito igual, a gente quer que a gente seja valorada naquilo que a gente é. Então o homem, ele trabalha, o homem recebe tanto. Nós mulheres, nós queremos receber esse tanto? Não, nós queremos receber aqui. Por quê? Simplesmente porque nós somos mulheres? Não, porque eu tenho certeza que a mulher, ela consegue fazer ali coisas 2, 3 vezes mais do que o homem conseguiria fazer. Ah, estou rebaixando os homens. Não, não estou rebaixando os homens. Mas nós, como mulheres e como mães, já é natural da gente aquela vida atarefada de fazer tudo ao mesmo tempo. Se a gente já faz isso, por que que a gente não pode ser valorada dessa forma? Então a gente precisa disso. E uma coisa que eu sempre falo dentro da nossa comissão: nós precisamos nos unir. Mulheres, apoiem mulheres. Quando eu tomei posse, é, agora na Comissão da Mulher Advogada, como secretária-geral adjunta, eu estava grávida, eu ainda estava gestante. O dia que eu fui tomar posse, estava com aquele barrigão. Uma mulher virou para mim e falou assim: Nossa, mas você vai encarar isso? Grávida? Nossa, que. Como é que ela falou? Ela falou assim: Nossa, mas que, que vontade. Tipo assim, você vai pegar isso para você? Gente, vamos apoiar mulheres. Nós não temos ninguém por nós. E muitas vezes a gente escuta, muitas vezes, mulheres julgando outras mulheres, mães julgando mães. Nós precisamos de apoio, porque nós somos a maioria. Todo homem tem uma mãe, toda mulher teve uma mãe ou tem uma mãe. Então, assim, nós somos a maioria. E se nós juntas colocarmos, eu sempre falava isso para a doutora Ana Carolina, ela morria de rir, nós temos que colocar a nossa boca no mundo. A gente tem que falar. Se a gente começar a falar hoje, amanhã uma escuta e fala: mas comigo também foi assim. Ah, mas não me escutou? Então grite. Ah, mas vocês mulheres são muito escandalosas, vocês são muito militantes, mas a gente tem que ser, porque a quantidade de mulheres que estão morrendo é gigante, simplesmente por ser mulher. Então vamos nos apoiar, vamos continuar aí nessa luta, porque a nossa luta não para. Nossa luta não para sermos mulheres, para sermos advogadas. É o que a gente sempre escuta também dentro dos tribunais, advogadas sendo rebaixadas por outros advogados, sendo diminuídas em audiências por juízes. Então, vamos continuar juntas no nosso empoderamento, porque ele não termina, ele não acaba.
E assim, já é difícil para nós, mas eu creio que com a ajuda de todas, nós todas unidas, a gente consegue muito mais. Nós somos muito mais unidas. Vamos continuar isso, que a gente tem uma luta muito grande pela frente, mas essa luta não será em vão. Obrigada, viu, Yara? Obrigada, doutora Cíntia, obrigada pelas palavras, e é isso, né? Juntas a gente vai longe, e é esse empoderamento que nós precisamos, né? Juntas a gente consegue falar, e aí é uma outra forma de silenciamento, né? Porque se a gente não pode falar, é uma forma de silenciar. Ah, eu sou chata, ah, não, aquela lá é feminista, não, não, gente, é porque a gente passou muitos anos calada. A gente passou as nossas mães, as nossas avós. Por isso que é tão interessante várias áreas conversando sobre o mesmo tema, né? E o que a doutora Cíntia falou é métodos de reparação. Eu achei muito interessante acho que dois últimos processos seletivos de mestrado na UFG, eles tiveram vagas para mães, e eu entrei nessas vagas para mães ou tutores. Então, assim, gente, aí fala assim, eu estava até comentando hoje com uma amiga, eu falei, como que quer que a gente cresça na academia, né, na faculdade, sendo que o que a doutora Tati ou a doutora Cintia falou, se ela não tem uma rede de apoio, aí, se não tem uma rede de apoio, o professor exige mais dessa mãe. Eu achei maravilhoso. Eu tenho uma professora que ela foi simplesmente encantadora. Uma não, duas. Porque meu filho estava de férias, eu precisava entregar um trabalho. E aí? Como que eu ia entregar um trabalho, sendo que meu filho estava de férias? Eu não tinha ninguém para cuidar dele. Meu marido trabalha também. E também nós dois trabalhamos no home office. E aí? Então, essa sensibilidade que uma mulher vai entender outra mulher, não são todas, mas é por isso que a gente tem que trabalhar isso culturalmente, abrindo informações, abrindo esses espaços, como é nesse momento agora, que a internet está podendo levar esse bate-papo para tantas mulheres. Isso é nacional. Então, não somente nacional, nós estamos também pela OAB nacional, né, pela CMA nacional, mas como está no YouTube, várias mulheres no mundo podem ouvir. E é isso que ela precisa ouvir para ela saber o que a doutora Tati também falou, de levar essas informações também para os templos religiosos. Ela não sabe que ela se calar também é um método de violência. E quantas mulheres estão sofrendo psicologicamente? Então, até passou uma situação, e eu contei isso na CMA, que passou com a minha mãe. Minha mãe estava passando para o corpo certas situações, porque ela ficou calada. Então, aí o que a doutora Cirlei e a doutora. Ai, meu Deus, a doutora Rayane passou com a mãe. Eu também passei recentemente, as meninas que são da comissão sabem, ó, falando nos últimos minutos do segundo tempo, que é cuidar dos pais e quem cuida de quem cuida. Então, essa situação, o que a doutora Ludmila Torres fala que, em outras palavras, é essa sensibilidade que as mulheres têm umas com as outras e que algumas não têm, mas realmente nós precisamos difundir essas informações, porque essa sensibilidade, essa escuta aberta de outra mulher, porque se a gente não falar, como a pessoa vai saber? E como isso pode impactar na vida profissional. Porque eu não sabia que a doutora Cirlei, que a doutora Rayane estava passando por uma situação parecida. Mas se a gente conseguir unir forças, a gente vai conseguir difundir informações para que até mesmo os nossos familiares consigam nos ajudar. Mas espera aí, isso daqui é uma sobrecarga. E aí, eu posso deixar de trabalhar e você não? Então, são situações das quais nós precisamos realmente conversar. E isso foi um momento, esse momento de quase 2 horas foi maravilhoso. Quero agradecer demais a todas vocês, as nossas convidadas, a nossa diretoria. A doutora Ju realmente não vai poder finalizar aqui, mas eu quero agradecer imensamente e que novas oportunidades de vocês participarem conosco estejam assim, ó, abertas, porque foi acrescentou demais nas nossas vidas e eu espero que também acrescente demais na vida das nossas mulheres que estão ouvindo aqui
internacionalmente e nacionalmente. Muito obrigada a todos. Eu desejo uma boa sexta, um excelente final de semana e que fique isso. Convido a todas para participar conosco da nossa comissão, da Comissão da Mulher Advogada, e que participem dos eventos, que a gente realmente, juntas, nós fazemos a diferença. Tenha uma boa noite a todas. Antes de você encerrar, Yaramar, Doutora. deixa só eu fazer uma complementaçãozinha aqui que eu acho importante quando a gente está falando de advocacia de advogadas, principalmente. Quando a doutora Cíntia falou da questão de termos algumas situações processuais, que a gente sofre essas violências processuais, então fica também a questão de termos que utilizar um instrumento poderoso que nós temos nas mãos, que é o protocolo de gênero. Não vamos esquecer nunca de fazermos essa utilização, porque isso é para nosso bem profissional e de nossas clientes. Obrigada. Obrigada, doutora. Realmente falou o ponto que a gente não tinha falado, né? Que o protocolo ele vem para nos ajudar, né? E que estão aí na luta para tirar o protocolo, mas na verdade, o que a gente sempre fala, juntas nós somos mais fortes. E aí a gente abala as estruturas, e é o que a gente tem que abalar. Muito obrigada, doutora. Então, boa noite a todas. Quero agradecer novamente que agora sim nós realmente vamos ter um excelente final de semana, porque nós estamos super bem informadas. Uma boa noite a todas. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Até mais. Até. Até. Boa noite, adorei estar com vocês. Digo mesmo, doutora. Até mais.